O começo do cristianismo não foi o que a maior parte das pessoas acha. A Bíblia cristã não existia. Em vez disso, diferentes versões da história de Cristo eram passadas de um cristão a outro. Mais tarde, essas histórias foram escritas nos Evangelhos, mas isso só aconteceu entre 30 a 60 anos depois da morte de Cristo. Hoje, a maioria dos estudiosos acredita que já havia se passado muito tempo da morte de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando seus evangelhos foram escritos. Ainda há uma outra virada surpreendente na história da fé nos primeiros séculos. Não havia apenas 4 evangelhos, e sim mais de 30. Evangelho significa boas notícias. Então a pergunta é: quem é Jesus e qual a boa notícia sobre ele? Muitas pessoas viram essa pergunta de maneiras diferentes. Nos primeiros 200 anos depois da morte de Cristo, circularam literalmente dezenas de versões, às vezes até conflitantes, da vida dele e de sua mensagem. Uma delas foi o Evangelho de Judas. Alguns dos primeiros cristãos são chamados atualmente de gnósticos, ou o povo que sabe. Os gnósticos eram místicos, quer dizer, eram pessoas que sentiam que poderiam ter algum tipo de acesso direto a Deus. A palavra gnóstico vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Mas esse tipo de conhecimento não é o do dia a dia, não é aprender com os livros, é algo que está dentro da pessoa, é intuição. É a habilidade de conhecer algo sobre si mesmo, de saber que você tem um pedacinho do divino dentro de si, e de reconhecer que o Deus que você professa ser, que o Deus que está do lado de fora, é o mesmo pedacinho do divino que você tem dentro de si. Muitos dos gnósticos eram cristãos. Gnósticos são as pessoas que escreveram a maior parte dos textos conhecidos como os manuscritos de Nag Hammadi. Suas histórias sobre o Cristo são muito mais abstratas e filosóficas do que as do Novo Testamento. Os primeiros padres da igreja lutaram contra os gnósticos. Os gnósticos também pregavam que o corpo era uma prisão para o espírito divino. Para eles, a morte de Jesus foi uma coisa boa. E Judas foi um herói por ter ajudado a libertar o espírito de Cristo. Contudo, ideias como esta eram simplesmente chocantes demais para os primeiros líderes da igreja. Eles rejeitaram o Evangelho de Judas, além de mais 30 outros textos gnósticos, e os mantiveram fora do Novo Testamento. Como os líderes da igreja decidiram o que manter e o que desprezar? De alguma maneira, o Evangelho de Judas acabou sendo descartado.